A América tinha olhos no céu para ver tudo. Mas então veio um golpe que levantou uma questão que abalou toda a região. Como o Irã conseguiu chegar tão perto de uma das aeronaves americanas mais protegidas e por que a Rússia está sendo mencionada cada vez mais alto nesse contexto? Se isso for verdade, não se trata apenas de mais um ataque a uma base americana. É o momento em que ficou claro que nem mesmo o cérebro voador dos Estados Unidos é necessariamente intocável. E agora mesmo vamos analisar o que aconteceu, como o Irã conseguiu atacar com tanta precisão e por que isso pode ser um problema muito maior do que parece à primeira vista. O Irã não atacou um alvo secundário, mas sim a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, que é uma das bases-chave de onde os americanos comandam suas operações na região. O ataque veio por meio de uma combinação de drones e mísseis, e o resultado foi imediato. Soldados americanos feridos, caos na base e aeronaves danificadas que deveriam estar em relativa segurança longe do campo de batalha direto. Só isso por si só já foi uma mensagem dura, mostrando que o Irã pode atacar de forma profunda e precisa. O maior choque, no entanto, veio quando entre as aeronaves danificadas começaram a mencionar também o avião E-3 Sentry, ou seja, o AWACS, que para os americanos funciona como os olhos e o cérebro voadores de toda a operação. O Wall Street Journal informou que entre as aeronaves atingidas estava justamente esse avião e, se isso for verdade, não se trata de um incidente comum, mas de um golpe em um dos nervos mais sensíveis da presença militar americana no Golfo Pérsico. De repente, já não se tratava apenas do fato de que o Irã estava atacando novamente. A questão era que algo que deveria dar aos Estados Unidos uma visão completa de todo o campo de batalha havia sido atingido. E isso muda toda a história. Se um míssil ou drone atinge um petroleiro, é um problema. Mas quando se fala em atingir um AWACS, é um jogo totalmente diferente. Esse tipo de avião não serve apenas para monitorar o céu. Ajuda a controlar os caças, detectar ameaças e manter todo o espaço aéreo sob controle. E é exatamente por isso que hoje não se trata apenas da questão do que o Irã atingiu, mas de como conseguiu chegar a esse alvo. A Força Aérea dos Estados Unidos já não tem uma grande frota de AWACS, já que o E-3 Sentry costumava ter mais de 30 unidades em serviço americano, mas hoje restam apenas cerca de 16. Isso é importante, pois não é uma aeronave que pode ser facilmente substituída por outra do hangar. A própria Força Aérea dos Estados Unidos informa que o E-3 custa cerca de 270 milhões de dólares, e a substituição mais próxima atualmente, ou seja, o I-7 Wagtail, sai por mais de 700 milhões por unidade. Só por isso já fica claro que atingir uma aeronave dessas não é um dano comum, mas sim um prejuízo de centenas de milhões. A situação se agrava ainda mais no Oriente Médio. De acordo com as informações disponíveis, 6 deles foram implantados na região, e justamente 6 dessas aeronaves foram registradas pela Reuters na base Prince Sultan. No entanto, de acordo com os relatos disponíveis, não foram atingidos vários AWACS, mas sim um E-3 Sentry específico, enquanto entre as outras aeronaves danificadas também havia aviões-tanque. Em outras palavras, não estamos falando da eliminação massiva de toda a frota, mas sim do impacto em uma aeronave extremamente valiosa, cuja perda ainda assim foi muito maior do que a de uma aeronave comum. E por isso fica claro por que isso teve que soar o alarme em Washington. Quando você tem em toda a frota apenas cerca de 16 dessas aeronaves, mantém 6 delas em um dos lugares mais explosivos do planeta e, em um ataque, justamente uma delas é atingida, isso não é apenas um problema técnico. É uma mensagem de que o Irã conseguiu atingir algo que deveria ser praticamente intocável para a América, e é exatamente aqui que toda a história muda. Um alvo desses não é atingido só porque você lança mísseis na direção certa. Se o Irã realmente conseguiu atingir um avião como o AWACS, isso significa que ele não atacou às cegas. Alguém precisava saber o que havia na base, onde estavam as máquinas mais valiosas, como o equipamento estava distribuído no local e quando havia a chance de atingir algo que realmente tivesse valor para os americanos. E é exatamente neste momento que a pista russa entra totalmente na história. A Reuters já havia informado anteriormente que a Rússia fornecia ao Irã informações de inteligência sobre alvos americanos na região, incluindo
a localização de navios e aeronaves. Mais tarde, também surgiram relatos de que Moscou fornecia imagens de satélite a Teherã e o ajudava a melhorar seus drones e a precisão dos ataques. Em outras palavras, se o Irã recebeu os olhos russos do espaço e a visão russa sobre o posicionamento americano, de repente não se tratava apenas de mais um ataque com drones e mísseis. Tratava-se de um ataque que poderia ter sido preparado com precisão e com dados muito específicos, e isso talvez seja o aspecto mais preocupante, pois nesse momento os Estados Unidos não enfrentam só o Irã. Está lutando contra uma combinação de armas iranianas e informações russas. Um jogador fornece os vetores de ataque, o outro pode fornecer os olhos, o mapa e a visão de onde vai doer mais. E se essa versão dos acontecimentos for confirmada, então o ataque ao príncipe sultão não foi apenas uma retaliação. Foi uma mensagem muito clara de que até mesmo as aeronaves americanas mais valiosas podem se tornar alvo quando Teherã e Moscou se unem em um mesmo objetivo. E isso nos leva a um quadro ainda maior. Se o Irã realmente atacou com a ajuda de dados russos, então essa não é apenas uma história sobre uma base na Arábia Saudita. É um exemplo de como a guerra moderna funciona hoje em dia. Um país lança mísseis e drones, outro pode fornecer imagens de satélite, informações sobre os alvos e dados que transformam um ataque comum em um golpe de precisão. E é exatamente isso que é uma má notícia para os Estados Unidos. Não porque de repente perderam toda a sua vantagem, mas porque seus sistemas mais caros e sensíveis já não estão mais fora de alcance, quando armas e dados de inteligência de qualidade se unem contra eles. Na prática, isso não significa apenas a fuselagem danificada de um avião. Isso também representa pressão sobre toda a atuação americana na região. Cada ataque a uma máquina dessas obriga os militares a repensar ou mover suas táticas, mudar o regime de proteção das bases, dispersar mais as aeronaves e considerar que até mesmo a retaguarda, que deveria ser segura, pode não ser mais segura de forma alguma. E quanto menor for a frota total de AWACS, mais dolorosa é cada perda, porque a carga automaticamente recai sobre as aeronaves e tripulações restantes. Para Washington, isso é uma má notícia por mais um motivo. Os Estados Unidos ainda têm uma enorme superioridade em aviação, logística e tecnologia, mas ataques como esse mostram que até uma superpotência pode ter problemas quando o adversário consegue ameaçar um sistema extremamente caro e insubstituível com um ataque mais barato. E no caso do AWACS, isso é ainda mais verdadeiro. Não é apenas um avião, é um comando voador, uma visão geral do campo de batalha e a capacidade de reagir antes do inimigo. Quando uma máquina dessas é atingida por fogo inimigo, não se trata apenas de dano ao equipamento, mas de um golpe na confiança com que os Estados Unidos atuaram nesta região por tantos anos. É por isso que esse ataque não será visto só como mais um episódio da tensão entre Irã e Estados Unidos. Ele será lembrado como o momento em que ficou claro que nem mesmo os olhos voadores dos Estados Unidos estão fora de alcance. Uma das aeronaves mais valiosas da Força Aérea dos Estados Unidos foi atacada, e junto com isso surgiu uma questão ainda maior. Não é só saber se o Irã pode atacar com força, mas se vemos um novo tipo de guerra, onde um agressor mais barato, apoiado por um parceiro forte, ameaça até os símbolos mais caros do poder americano. Para os americanos, isso é um alerta de que a superioridade militar já não depende apenas do número de aviões, navios e bases. Depende também de quem enxerga primeiro, de quem consegue avaliar o alvo com mais precisão e de quem é capaz de unir armas e inteligência em um único golpe. E se o AWACS tem para os Estados Unidos o significado de comando voador e supervisão do campo de batalha, então até mesmo o dano a uma única dessas aeronaves dói muito mais do que sugere a primeira notícia sobre o ataque. Especialmente numa época em que os Estados Unidos têm apenas cerca de 16 deles, e 6 estavam justamente na região onde agora se decide tanto o poder quanto o prestígio de Washington. Se esse ataque revelou algo, não foi a fraqueza de uma única aeronave, mas sim a fraqueza da ideia de que os sistemas americanos mais caros são automaticamente intocáveis. E se, na caçada pelos olhos americanos no céu, realmente se encontraram armas iranianas com informações russas, então essa é uma mensagem que vai ressoar no Pentágono por muito tempo. A guerra hoje não se vence apenas com poder de fogo. Vence quem tem olhos melhores,
dados melhores e quem consegue cegar o inimigo antes mesmo que ele entenda o que aconteceu. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do Valeu. Se quiser alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.